Alguma vez na vida você acordou para ir no banheiro para tomar uma água e enquanto estava voltando, você teve uma sensação estranha de que tinha alguém te observando? Ao longo da história existiram algumas pessoas que disseram que tinham essa mesma sensação de que tinha alguém no escuro observando elas, ou até mesmo de dia, sozinho em casa, tendo total certeza de que está sozinho e mesmo assim sentiam que tinha alguém olhando para elas. Daí eu pergunto, e se realmente existia uma criatura ou entidade que realmente fica no escuro observando as pessoas? Qual seria o intuito dessa criatura? Por que ela faria isso? Pela internet existem vários relatos similares a esse. Você se levanta, vai no banheiro, quando está voltando para o seu quarto, você tem aquela sensação estranha de que tem alguém observando. Então, meu nome é Seth e nesse meu primeiro vídeo eu vou contar alguns relatos que algumas pessoas enviaram para mim. A primeira história é de um homem chamado Caio. Ele falou que quando ele tinha aproximadamente uns 14 anos, uma noite ele simplesmente acordou com vontade de ir no banheiro. Foi. Quando ele voltou do banheiro, ele teve essa mesma sensação que eu falei para você, de que tinha alguém observando ele. Então ele continuou andando normal, dizendo para ele mesmo que era só coisa da cabeça dele. Na sala da casa dele existia um daqueles espelhos antigos que dá para ver todo o corpo da pessoa. Você fica em pé e se vê por completo. Enquanto ele passava pelaquele espelho, ele olhou de canto de olho para o espelho. Daí ele viu uma criatura no meio da escuridão pelo reflexo do espelho. Uma criatura toda escura, toda preta, com os olhos vermelhos, tão preta que se destacavam no meio da escuridão. Nisso, ele foi correndo pro quarto dele, se enrolou nos lençóis e começou a rezar. Rezou até conseguir dormir. E depois isso nunca mais aconteceu com ele. Ele nunca mais viu nada ou sentiu que tinha alguém observando ele. A próxima história é de um homem chamado Ricardo. Ele falou que uma noite ele chegou tarde em casa e a esposa dele já estava dormindo. Então, como de costume, ele foi tomar um banho para ir dormir também. Nisso, enquanto ele estava tomando banho, ele começou a ouvir uns barulhos vindo da cozinha da casa dele. Uns barulhos de panela batendo, como se tivesse alguém fazendo alguma comida ou algo do tipo. Só que ele achou que a mulher dele tinha se levantado, visto que ele chegou e foi fazer alguma comida para ele comer antes de dormir. Aí ele continuou tomando um banho. Quando ele saiu do banho, ele viu que todas as panelas da casa dele estavam em cima da mesa. Ele achou estranho e foi perguntar à mulher dele o que foi que ela estava fazendo. Quando ele chegou no quarto, ela estava dormindo e ele disse que o sono dela é muito pesado, então não faria sentido ela levantar assim do nada. Então ele meio que se desesperou um pouco sem saber o que estava acontecendo, mas deu uma ignorada porque ele achou que era algo da cabeça dele, que elas já estavam ali, apesar de que ele ouviu os barulhos mesmo. Ele disse que nos dias seguintes tudo ficou estranho, porque enquanto ele estava em algum cômodo ele sentia que tinha alguma coisa olhando ele, e às vezes ele ouvia até barulho de passos, vultos. Só que ao longo do tempo essas coisas foram diminuindo, então ele simplesmente ignorou. Isso até ele me contar a história dele. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu me dei conta que existe um episódio de Doctor Who que ele fala sobre isso. É um episódio bem assustador de início, mas é interessante demais. Se eu encontrar ele, eu vou colocar algumas partes deles aqui nesse vídeo. Pergunta: por que falamos em voz alta, mesmo sabendo que estamos sós? Teoria:
Porque sabemos que não estamos. A evolução aperfeiçoa as habilidades de sobrevivência. Existem caçadores perfeitos. Existe a defesa perfeita. Pergunta: por que não existe o esconderijo perfeito? Resposta: como saberíamos? Pela lógica, se a evolução aperfeiçoasse uma criatura cuja principal habilidade fosse se esconder dos olhos, como saberíamos que existe? Poderia estar conosco o tempo todo e nunca saberíamos como detectá-la, ou mesmo senti-la. Com exceção dos momentos quando, sem nenhum motivo, escolhemos falar em voz alta. O que iria querer tal criatura? O que faria? Bem, o que faria? Escute. Acho que todos, a certa altura da vida, têm exatamente o mesmo pesadelo. Acordamos, ou achamos que acordamos, e tem alguém no escuro, alguém por perto, ou pensamos que pode ter. Aí sentamos e acendemos a luz. E o quarto parece diferente à noite. Ele bate, arranha e respira. E dizemos que não tem ninguém ali. Ninguém vendo, ninguém escutando, ninguém mesmo. E quase acreditamos nisso. Tentamos acreditar para valer. E então... Tem registros desse sonho por toda a história da humanidade. Muitas e muitas vezes, o mesmo sonho. Tem uma pergunta.